Com position trade, você pode obter ganhos expressivos, mas para isso é preciso paciência. Um dos motivos mais importantes do trader de longo prazo ter sucesso é a paciência. Então, quando você observa aqui, estou falando de Baba, Alibaba, é uma recomendação, uma análise que eu fiz há dois vídeos atrás aí na semana. É só olhar aqui no canal, tá vendo aqui? Eu vou trazer para você a data dele aqui. Estou falando de Baba, faz 13 dias, tá aqui, ó, Baba, tá vendo aqui? Baba. Esse 13 dias atrás, eu falando de Baba, aqui vamos olhar a data, 15, é 15, acho que eu tô certo. Não estou conseguindo enxergar a data aqui. 15 de setembro, tá? Apareceu aqui embaixo aqui para mim, ó. Bem aqui. 15 de setembro. Se eu procurar aí no canal, a avaliação aí, comentários de Baba. Então, quando eu estou olhando o gráfico e enxergo no gráfico uma possibilidade de trade a longo prazo, eu sei que eu vou perder pouco e vou ganhar muito, que é o caso aqui de Baba, que ele acumulou aqui no fundo, ele fez uma acumulação interessante aqui. Ele vem fazendo seus zigue-zagues descendentes aqui normal e de repente ele volta aqui para cima, perde esse topo, ó. Perceba que ele trabalha acima do topo e não ganha mais o fundo, começa a acumular na linha branca do F34. Com o passar do tempo, a gente está vendo aqui em janeiro de 2024, em abril de 2024 ele volta aqui embaixo, em julho aqui de 2024 ele volta aqui embaixo, né? Batendo sempre aqui na linha branca, mostrando uma região de suporte e de acumulação. O preço vem acumulando nessa região aí, os grandes investidores vêm acumulando aqui. Ele tenta uma reação maior, volta, não perde fundo, deixando aí fundos mais altos. E com isso, você tem aí um ganho a partir dessa região aqui de fundo que ele vem deixando, de quase 50% de alta. Só que isso consome tempo. Aqui até foi rápido, quando a gente olha de junho de 2024 para setembro de 2024. Mas um position trade pode durar aí um ano, 2 anos. Eu vou mostrar mais exemplos aqui para você. E se ele dura um ano e você conquista aí 50%, em um ano é bem mais do que o CDI, né? É bem mais do que a renda fixa. E você ficou ali parado um ano. Então, você foi bem remunerado por isso, você foi bem pago por isso. Essa é a visão que você precisa ter quando você fala de position trade. Uma outra coisa que eu observo muito, e eu estou sempre explicando aqui para você, tem vídeo aí no canal, é o MACD, apontando o ciclo. Então, o mercado ele funciona em ciclo. Quando a gente puxa aqui um zoom, a gente percebe que ele vem numa queda bem grande, e aí a gente percebe que o MACD está numa região bem baixo aqui, já sinalizando esta região como uma possível região de fundo. E ele vem aqui desde 2022 trabalhando nesta região como uma região de resistência. Tudo isso é uma análise, porém uma análise de longo prazo. Apesar de eu estar aqui olhando no diário, que é para swing, né, que dura em semanas ou um mês no máximo, você vai enxergar tudo isso também aqui no semanal. No semanal, você percebe exatamente essa movimentação que eu mostrei lá. Ele vem caindo daqui, né? Vem descendo aqui, zona bipolar acesa vermelho. Aqui ele começa a trocar de cor e não renova fundos a mais baixo do que isso. Existe até um desenho aqui, um retângulo que eu já fiz em algum vídeo aí, onde eu comentei de Baba. E aqui a gente percebe direitinho o cruzamento da média do MACD, né, em cima da média branca aqui. Isso mostra o fim do ciclo, como foi lá em cima, né, o ciclo de alta, e depois ele mostra o fim do ciclo de baixa aqui.
E aí, agora a gente tem aí Alibaba, China 11, algumas empresas aí ligadas à China, que estão em franca expansão, né? No última semana aí você percebe um aumento de 21%, 21% e meio de alta, só em uma semana. Pegar o trade aqui, agora, neste momento, você tem um risco muito maior. E o que, que é o risco? De onde ele está aqui, cotando agora, tocando na linha branca de cima, aqui do F34, até o seu stop lá embaixo, nós estamos falando de 36%. Então é um risco alto, mas o preço está subindo, né? Então a gente volta lá para o diário e aí a gente percebe possibilidades de ganho se ele voltar aqui para essa região da zona bipolar acesa de verde. Então anote aí na casa dos 91 até os 96 por aqui, é uma região boa para você entrar e ter um stop menor. Porém, ele está esticado e com pressão para cima, né? Com pressão. Vamos ver até onde ele vai, se ele vem nesse retângulo aqui que já foi desenhado e tal. O que, que eu estou fazendo aqui? Tentando mostrar para você exatamente o que, que acontece com o investidor de médio e longo prazo, que tem paciência, que pega um determinado valor para investir ali e enxerga bons trades, enxerga bons movimentos potenciais através de bons indicadores, de boas técnicas. Então, você pode ficar muitas vezes assustado com a oscilação do preço, entender aí que o preço vai ao longo do tempo te remunerar muito bem, te pagar muito bem. Você pode adotar um trabalho com muita paciência e calma de fazer trades mais longos e ganhar muito mais dinheiro do que se ganha, por exemplo, fazendo day trade, onde você às vezes é, é atingido pelas suas emoções, né? E no final das contas, no frigir dos ovos, você acaba ganhando pouco entre o ganha e perde do day trade. Aqui você tem um limite de perda bem limitado, onde você vai respeitar com tranquilidade, não vai ter aquela coisa que acontece no day trade, você perder a cabeça naquele momento, que bateu o stop, você depois vai pensar no que vai fazer. Então, o comportamento que a gente adota para fazer position e swing é bem diferente do comportamento no dia a dia ali no day trade. Agora, voltando aqui para as análises, eu vou falar hoje de Bitcoin, de Ethereum, do Ibovespa, do dólar e de alguns papéis que eu sempre separo aqui para você com carinho. Vamos aqui de novo apresentar aqui compartilhar a tela aqui do gráfico que eu separei aqui. Vamos falar do Ibovespa. Então a gente vê aqui o Ibovespa no diário, a movimentação que ele está fazendo aqui. Existe um retângulo aí desenhado para ele, né? Ele já passou esse retângulo para cima, está trabalhando, tentando trabalhar com o F34 aceso de verde aí para cima, e numa região aqui de briga, porque a gente tem a linha branca, tem a região do retângulo que ele está tentando perder aqui para cima. Eu enxergo uma possibilidade de briga aqui nessa região por um tempo, e ele perdendo aqui para cima, ele vai dar continuidade à movimentação dele. Lembrando que ele vem numa correção aqui lateral, né? Uma correção, uma leve queda aqui para baixo. Este fundo aqui ainda é o mais importante, que é defendido aqui pela linha branca aqui embaixo. MACD está num ciclo de alta, então se você dá um zoom aqui, você vai perceber que ele está num ciclo de alta, devendo uma queda aqui para baixo, né? Pode ser que ele venha brotar aí aqui a queda aqui agora, né? A gente não sabe, não dá para prever isso, mas o que dá para a gente saber é que o ciclo dele está devendo uma volta aqui nessas linhas azuis aqui embaixo. Ele já saiu da linha azul, bateu na linha amarela, superou a linha amarela e agora está voltando a testar a linha amarela, fazendo meio que um ombro, cabeça, ombro aqui, tentando jogar ele aqui para baixo. Então, muito cuidado. O MACD às vezes vem para baixo, mas o preço não vem, o preço fica lateral, tá? Então, tem que entender que às vezes essa queda do MACD ou pode jogar o preço para baixo ou deixar ele lateral. Não vai deixar ele subir. Essa é a visão aqui para operar um gráfico com o indicador MACD, onde você pode entender o ciclo do mercado. Por quê? Ele está aqui dentro desse zigue-zague, e aí, para ele perder de fato, esse fundo aqui é o
a princípio, ainda é o fundo que realmente faz frente aí, faz importância para mim no diário. Quando eu venho para o semanal, a gente pode perceber uma movimentação mais concisa, né? A gente tem esse fundo aqui, que se você for lá no diário, é exatamente o fundo que eu estou falando. Aqui, a linha branca ainda não foi perdido para baixo, então ele pode vir aqui ainda nela, tá? Tentar ser defendido aqui pela linha branca ainda, e continuar a super trend dele aí. A gente tem o final do ano agora acontecendo, pode ser que a gente tenha um rally, né? Normalmente acontece, já está na hora de começar os ensaios para este rally, outubro, novembro, né? Novembro, dezembro, ele começa. Talvez esse outubro aí seja um outubro de pouca movimentação e dezembro ele comece a ganhar força aí para cima. Vamos entender essa movimentação, esse ciclo dele, né? Aqui ele está numa movimentação de alta, fazendo seus zigue-zagues semanal, position trade, né? Seus zigue-zagues ascendentes, tá tudo normal aqui, acompanhar o preço, tá? Quando a gente fala do dólar, aí o dólar a gente tem uma visão também um pouco. Vamos olhar aqui, dólar. Vou colocar Dow Foot. Quando a gente tem aqui uma visão do dólar, é um pouco de queda, né? A gente tem aqui já o MACD, acendeu vermelho, depois acendeu verde, o MACD não, o F34, né? E agora acendeu vermelho novamente. Acredito que ele possa vir aqui até os 5, vem falando isso nos vídeos, né? O MACD já apontando para baixo, distanciando aqui, divergindo, né? Da média branca aqui, mostrando uma força. Então, acredito que ele possa cair até os 5.200 aqui, 5.285, onde está essa linha branca aqui. É uma visão que eu tenho para o dólar no diário. Já no semanal, ele está... Opa, aqui é o Dow Foot. Já no semanal, ele está preso aqui bem na zona bipolar acesa de verde, e ele pode vir até essa região aqui ainda, que ele se mantém numa tendência de alta saudável, para depois ele começar a ganhar aí a alta. Então, visualiza uma possibilidade de queda, sim. Porém, está no meio aqui do caminho, ele pode tanto cair quanto subir. Isso para position trade, tá? Position trade. E aí eu vou falar de um papel que eu separei para você, mas não antes, vamos falar de Dow Jones, né? Dow Jones, vamos ver como é que está lá fora. E aí, para o semanal, Dow Jones subindo em franca expansão, né? Aqui consolidou aqui um tempo, ganhou de novo, os zigue-zagues ascendentes, tá em alta. F34 acendeu verde e está conduzindo a operação aí normalmente. O que acontece no Dow Jones é o mesmo que a gente vê aqui para o Ibovespa, ele está devendo aí uma correção aqui pelo MACD, né, que ele está fazendo aí tipo um ombro, cabeça a ombro, apesar que aqui não tem nenhum sinal da inversão aqui do MACD, tá apontando para cima aí. Então, é uma possibilidade aí de fazer um ombro, cabeça a ombro, mas a gente está sem sinal dessa possibilidade aí, tá? O que a gente pode entender são movimentos divergentes, né? Quando a gente olha aqui neste topo aqui pelo histograma do MACD, a gente vê esse topo aqui representado por esse topo aqui, mais ou menos, e este topo aqui, que é inferior, né, tem uma descendência, e aqui ele está ascendente. Então, a gente tem uma divergência pelo MACD, que a gente pode ver assim também, né? Essa é a visão. O MACD histograma aqui está se mostrando um pouco mais baixo do que o anterior, e o linha branca também, a média, que também, nesse momento, está mostrando mais baixo do que o anterior. E aqui em cima, a gente vê que o topo aqui está mais alto do que o topo anterior. Isso é divergência, a gente tem que ficar de olho, pode ser o final do ciclo que veio daqui de baixo, e aí a gente acompanha esse ciclo pelo MACD, né? A gente pode entender que ele vem fazer isso. Quando isso vai acontecer? A data exata não dá para saber. O que dá para a gente saber é que essa situação existe e a gente tem que ficar de olho na perda aí da linha branca aqui para baixo. Coincidentemente, perdendo essa linha branca aqui para baixo, perde-se também a zona bipolar acesa de verde. Então, a gente tem uma situação aí de congruência dos indicadores. Muita atenção com isso, tá? Dow Jones aí. Vamos ver o S&P.
eu uso o SPY, né? Tem o SPY 11 aqui, que é o ETF do S&P, tem o IVVB11 também, IVVB11, que também trabalha com o S&P, é uma outra ETF dele, né? Mas eu gosto de olhar aí pelo SPY, que é uma ETF das mais antigas aí. Então ele está numa trend, super trend, através da linha branca aqui, eu não consegue passar para ela para baixo dela há muito tempo, né? Já iniciou essa super trend aí. O que me chama atenção aqui é o MACD também bastante alto, né? Bastante sobrecomprado, e isso daí me deixa um pouco receoso para compras, tá? Então não gosto de comprar nesse nível de preço, tá? Um nível bem elevado. Muito cuidado com compras aí em ativos que compõem o S&P, ok? Agora sim, deixa eu falar de Carrefour, que é um papel que eu estou acompanhando e eu gostaria de compartilhar essa ideia com você. Preste bem atenção. Eu estou olhando aqui no semanal, Carrefour, igual eu falei de Alibaba, ele está encontrando uma região de suporte aqui nesse preço aqui. Pode perceber que lá em 2023 ele fez duas marcações aqui de fundos, né? Agora está nesse momento aqui. Então, o que eu visualizo para Carrefour? Eu estou visualizando, olhando pela análise gráfica, um momento aqui agora de consolidação. Percebam que ele faz topos e fundos iguais, no mesmo nível, perdendo ali os zigue-zagues descendentes, porém ele ainda está apontando para baixo. O indicador F34 aqui está vermelho aqui. Então a visão é para procurar por vendas. Mas como analista técnico, a gente tem que ter uma visão da, da relação comportamental que o preço tem com o tempo, com a região, né, que ele está se mostrando nessa região aqui dos R$ 9,00, R$ 8,50, bem forte, né, uma região de suporte aí, e o que eu estou acabando de explicar para você aí com o MACD. O MACD já está numa região de sobrevenda muito forte, ele está bem aquém aí nessa região de sobrevenda. Significa que ele vai subir agora? Não, mas mostra que o preço está no fim do ciclo dele, está num ciclo de baixa com mais fraqueza, não está tão forte, né? E aí essa visão é o que vai determinar a gente a começar a montar a posição. Então, perceba que a gente pode começar a montar a posição. Deixa eu ligar a bateria aqui, que acho que está acabando. Perceba aí que a gente pode começar a montar a posição aqui no fundo, né? Neste fundo aqui, com o stop bem curto. Então, você tem aqui, começa a comprar aqui onde está, imagina aqui um stop na casa dos R$ 8, minha reta não está tão boa, mas vamos pegar aqui com essa ferramenta aqui, ó. O stop aqui, né? Ó, ali não, na casa dos R$ 8, né? Aqui, R$ 8. Você pode pôr um stop aqui, ou põe um pouquinho mais baixo, 7,80, para você ter uma tranquilidade e poder surfar altas possíveis aí, né? Se o mercado reverte, possibilidade daqui até aqui, essa linha branca de cima, estou falando aí de 100% de alta. Então, para perder aí até os 7,85 aqui, 15%, para ganhar 100%. É uma ótima relação de custo-benefício. Não quer dizer que o preço vai subir assim, linha reta, nunca é, tá? É o que eu comecei falando no vídeo hoje, tem que ter paciência, mas você visualizar situações como essa, você pode aproveitar aí uma possível alta, né, ao longo do tempo, ao longo de um ano, ao longo do tempo aí, 2 anos, enfim, position trade demora mesmo, e você pode ir montando a sua posição, se você não vou colocar aqui agora, então você coloca um pedacinho aqui, aí ele subiu um pouquinho, você coloca mais um pedacinho, ele caiu mais um pouquinho, você coloca outro pedacinho, aí ele fica consolidado aqui, você trabalhando, montando posição, como se fosse um grande trader, só que você faz isso com um pouco dinheiro. E quando você vê, passou um ano, você acumulou aqui. Isso é acumulação. E de repente ele sobe aqui. Faz igual aconteceu em SAPRE 11.
que eu tenho essa recomendação assim de longa data. Se você acompanha aí o canal, você sabe, SAPRE 11, eu venho falando exatamente esses tipos de investimento. Olha aqui, ó, o desenho tudo lá para trás, né? A gente tem aqui esse desenho que eu falando da divergência, está tudo desenhado aqui, ó, essas divergências de fundo, acumulação aqui, só procurar os vídeos aí no canal, tem até uma linha de tendência de baixa, que foi perdida, e ele continua andando de lado, estou no semanal, tá vendo? E falei, olha, ele pode vir dar essa alta aqui para você. E deu, entregou essa alta, já aconteceu, né? Tudo isso você pode procurar em vídeos aí em 2022, em 2000, que foi quando eu estava falando desse papel, desse ativo, em 2023, 2022 eu falei bastante. Para procurar é só entrar lá no canal, digitar SAPRE 11, você vai ver todos os vídeos onde eu estava comentando, desenrolar desse ativo. E olha aí o que ele entrega, né? Quem acumulou aqui, acompanhou aí, pega aí uma alta de 100%, ele entregou 100%, tá? Esse é o tipo de trade que me interessa. Só que isso consome tempo, começou lá em 2021. Lógico que aqui em 2021 não tinha percebido ainda. Eu começo a olhar por aqui, ó. Esse desenho aqui, ó, foi na época que eu estava fazendo algum vídeo, lá em 11 de 2022. Estava falando desse ativo. E eu já vi ele um tempão acumulando. Não participei, mas eu começo a participar aqui. E aí é muito interessante. Quando eu começo a montar a minha posição aqui, cada candle desse é uma semana. Então eu monto um pouquinho, põe um pouquinho, põe um pouquinho. Passou aí quase que um ano eu acumulando. E de repente ele me entrega lá 100% de alta. Essa é a visão que você precisa ter, ok? E isso eu estou falando aqui também em Carrefour, ok? Em Carrefour foi o que eu acabei de falar. Já a Baba, olha como que está a Baba, que foi o ativo que eu iniciei aí, né, falando com você. Olha só a alta dele. Olha só, bateu na linha branca aqui de novo. Estou aqui no diário, né? No semanal a gente percebe isso também. Esse desenho desse retângulo aqui, ele veio acumulando aqui nessa região de fundo, né? Se mostrando bem forte. Para quem gosta aí de Wake Off, você percebe a movimentação dele aqui, ó. Olha só que interessante, que ele vem aqui no zigue-zague descendente, depois faz uma R, né, automática rally aqui para cima, chega a acender, aí o indicador F34 de verde, e vem acumulando aqui para baixo, e aí agora está no início desse movimento de alta. Eu visualizo muita alta, conforme eu já falei no vídeo de 17 de setembro, que foi quando eu estava falando desse ativo, né? Eu visualizo uma possibilidade de alta aí, bem expressiva para Baba, ok? Bom, lembrando que quando eu falei isso, não tinha ainda saído o pacote da China, tá? Ou simplesmente olhando o gráfico. Tem um outro ativo que eu quero falar com você antes da gente partir para o Bitcoin, é Disney. Disney vem caindo aí há um bom tempo, né? Estou aqui no semanal também. Você percebe que há uma queda desde lá de 2021 de 60% de queda, né? E Disney voltou a níveis de preço aí de 2019, que é essa região aqui, ó, 2015. Olha que loucura. Está no nível de preço de 2015. Não é o preço de Disney, né? Quando a gente olha o MACD, olha o final de ciclo aqui, ele me falando, ó, esse aqui é um final de ciclo, o preço já está sobrevendido. Então, a gente tem que ficar muito atento à possibilidade dele começar a virar essa tendência. E aí, o que a gente pode fazer? Quando ele está nessa faixa de preço aqui, ó, a gente pode procurar por compras, montar a posição. Isso aqui já foi, só os tubarões que entenderam que esse nível de preço era interessante para comprar, a gente não entendeu ainda. Mas agora eu já estou entendendo. Então eu posso pegar ele aqui, se ele voltar a cair, eu pego mais um pouco, e aí eu vou pegando ele nesse nível de preço aqui, aos pouquinhos, colocando bem pouquinho ao longo do tempo, tá? Aí se eu comprar aqui pouquinho e ele subir, bom, você vai com pouquinho. Agora, se ele ficar enrolando aqui um bom tempo, você vai acumulando durante um bom tempo, conforme foi o raciocínio que eu mostrei aqui em SAPRE. Essa é a visão. Esse é o momento. É uma empresa boa, né? Procure aí saber os fundamentos dela para você fazer esse tipo de operação, e aí você consegue ficar com mais tranquilidade, fazendo dentro de uma empresa boa, que está aí num ciclo final de queda. Essa é a visão que você precisa entender, beleza? Agora sim, vamos falar um pouquinho de Bitcoin e de Ethereum, onde eu quero mostrar para você uma espécie de consolidação que está acontecendo. Eu já estou com o Ethereum aberto aqui, e olha lá, a gente tem a média Tilson aqui, né, rodando aqui, e a gente percebe, eu venho comentando, que perdeu este fundo aqui,
aí pode ser que a gente está dentro já de um zigue-zague descendente e uma queda aí para o Ethereum. Porém, enquanto ele estiver trabalhando aqui acima dessa região de suporte, eu ainda não considero. O que me chama a atenção é que o F34 não, aqui é a média Tilson, já está virando para baixo, bem vermelhinha, e o preço não está conseguindo testar ela, está sem força aqui, mostrando uma possibilidade de consolidação aqui. Lembrando, aqui é o stop. Qualquer coisa que acontecer abaixo dessa região, eu sugiro estopar. E se você compra aqui e ele fica andando de lado, você pode ir acumulando conforme o raciocínio que eu estou mostrando. Na hora que ele subir, você vai junto com tudo que você acumulou por aqui, tá? O que me chama atenção é o MACD, que na história aí do Bitcoin, do Ethereum, ele nunca trabalhou abaixo do eixo zero, né? Mas ele está aqui fazendo uma divergência. Não, na verdade não tem divergência, né? Esse topo mais alto e esse topo aqui mais baixo tá ok, tá convergindo. Eu estou assim com esse fundo aqui preocupado com ele. Essa é a minha visão para o Ethereum. Ele está comprado, na minha visão, isso aqui é uma correção, né? Desta alta, essa aqui é como se fosse uma bandeira. E se perdido esse fundo aqui da bandeira, aí eu jogaria toalha. Tenho falado isso todas as semanas aí. Vamos ver como é que está o Bitcoin. Então, aqui no Bitcoin, aqui Bitcoin. Aqui o Bitcoin a gente tem essa visão. Ele já voltou para a média Tilson, né? Dá uma olhada aqui. Diferente do Ethereum, né? Que não foi lá na média Tilson, o Bitcoin já veio. E a mesma coisa para ele. Eu estou preocupado com este fundo aqui, né? Para mim isso aqui é uma correção. Está um pouco bem lateral aí. E essa aqui é o mastro de uma bandeira de alta. Essa é a minha visão aí, tá? Ele já está aqui na média Tilson de vermelho. O MACD está na mesma situação, né? Topos anteriores. Esse aqui tem uma leve... Esse aqui tem um pouquinho mais baixo do que esse, né? Enfim, essa é uma região aqui importante. Pode ser que ela rompa, se ela romper, está perdendo o topo histórico, né? O Bitcoin nunca teve nesse nível de preço, nesse patamar de preço aí. Então, aqui uma região importante. Vamos ficar olhando esse fundo. Se perdeu este fundo aqui, aí a gente sai fora. Para mim, por hora, ele está corrigindo lateralmente aqui para dar continuidade na alta. Essa é a visão aí para o Bitcoin. No mais, eu acredito aí ter passado a visão para você. Espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, só escrever aqui embaixo. Maior prazer em responder você. Eu espero você no próximo vídeo. Desejo uma ótima semana e que você fique com Deus. Tchau, tchau.